Sejam muito bem-vindos a mais uma live antes do Jaleco e hoje com um tema em celebração ao Agosto Lilás, em referência ao Agosto Lilás, e nós vamos falar quem cuida também precisa de proteção, identidade, liberdade emocional e a rede de proteção à mulher. Eu vou receber daqui a pouquinho a Enielma Guedes, que trabalha especificamente com esse tema, trabalhando com a identidade e a liberdade emocional das mulheres, trazendo então, né, nessa perspectiva de proporcionar autoconhecimento para as mulheres se protegerem e trabalhar esse tema então tão relevante para nós mulheres e hoje para vocês profissionais da saúde, tanto para fazer essa reflexão de enquanto mulheres e enquanto pessoas que acolhem mulheres também que possam ser vítimas de violência e que precisam de um cuidado em rede. A Enielma já está aqui e eu já vou chamá-la e quem for entrando, chamem também as suas amigas. Amigos também, esse tema não é só para mulher, precisamos fazer um movimento com a sociedade como um todo. Justamente, no último vídeo que eu fiz, fazendo essa reflexão justamente de um evento que eu participei aqui na minha cidade, o quanto a gente precisa falar desse tema, o quanto precisamos formar homens e mulheres que saibam conviver, que saibam se relacionar. Então, vou fazer o convite para Enielma aqui. Ela entrar. Enquanto isso, vou chamando alguns amigos aqui também. Ela já entrou. Acho isso. Olá! Boa noite. Boa virada a minha câmera. Boa noite. Gratidão por estar aqui. É um prazer enorme estar com você, Fernanda. Muito obrigada. Também é um prazer enorme te receber aqui. Fiquei muito feliz por você ter aceitado esse convite para essa conversa tão importante e difícil. Não é uma conversa fácil. É uma conversa de profundidade. Vamos falar isso. De profundidade e que nos inquieta tanto. Mas eu tenho certeza que vamos falar de uma forma que vai trazer leveza também, de uma forma acolhedora, e é o que nós queremos, né? Trazer mulheres para discutir esse tema, homens que estão passando aqui pelo Instagram e chamou a atenção o tema, que venham aqui fazer essa conversa conosco, que é justamente um momento de reflexão, um momento de aprendizado, de novas percepções, talvez, né? Essa é a nossa missão, né? De trazer uma reflexão profunda, onde estamos, onde queremos chegar nessa pauta e o quanto nós podemos evoluir, né? Se realmente a gente nos colocarmos à disposição, né, para novas reflexões. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Gratidão. Vamos avançar nessa conversa um pouco difícil, como eu falei. Então, para a gente iniciar, de fato, a mulher, aliás, quando a gente vê uma profissional da saúde, né, como é o foco aqui, o antes do jaleco, né, a gente sempre pensa assim, o profissional ele tem que estar pronto, né, num ambiente, nem dentro da rede, né, aqui focando mesmo o profissional da saúde, de que qualquer pessoa que vá apresentar uma demanda, ele precisa de estar pronto. E no primeiro momento, a gente, quando vem o tema violência contra a mulher, vem uma agressão física. Então, seria muito palpável ver algo físico. E a gente vai conversar aqui que nem sempre a violência, ela é escancarada fisicamente, né? Existem várias formas de violência. Então, a gente vai começar de uma forma um pouco mais profunda, trabalhando
essa pessoa profissional da saúde que vai acolher. Ela é também uma mulher, né? Vamos aqui falar das mulheres profissionais da saúde. E ela também tem a sua experiência, a sua história, a sua vivência, a forma de perceber o mundo em relação à violência ou não violência. A sua história vai impactar, né? Ela vai influenciar, vamos dizer assim, a forma como ela pode perceber o outro. E aí aqui é o nosso objetivo de trazer reflexões de como está essa mulher e como ela também pode se identificar e ampliar ali a sua visão. Então, eu já te pergunto, quando uma mulher ela começa a se perder, a perder de si? Na verdade, Fernanda, é quando ela perde a estruturação da identidade. Essa mulher, ela começa a perder o alto valor, a alta experiência da sua própria essência, e inclusive o torno da satisfação de querer agradar o outro. E isso vem geracionalmente, são padrões que são colocados culturalmente nas mentalidades, e isso vem desde a família, desde a escola, desde a faculdade, desde a religiosidade. Então, ela perde essa essência do controle dos limites e do alto valor para agradar terceiros. Muito interessante, o agradar. E, de fato, desde a da infância, somos treinadas a agradar e o quanto é difícil desagradar. Exatamente. Né? Desagradar, o dizer um não. E será que nós estamos preparadas para desagradar, né? Para não dizer sim o tempo inteiro? Isso vem muito da cultura mesmo, em relação à mulher mesmo, né? Exatamente. E aqui, a gente está falando, eu comecei a falar de uma relação de profissional com paciente, mas até entre os profissionais, né? Dentro de uma relação profissional onde convivem homens e mulheres, que existem limites ali e que nem todo mundo está preparado para receber esses limites. Enfim. Sim. Então, a violência que muitas vezes ela não recebe o nome de violência, mas a gente já sabe que é caracterizada. Quais comportamentos você pode nos dizer que podem acender um alerta de que, às vezes, culturalmente, ele pode ser considerado algo natural, que às vezes até mas onde que, de fato, você vai diferenciar algo que ultrapassa ciúmes, um cuidado, um excesso, pode ser um excesso de preocupação, distinguir um temperamento forte de algo que já seja prejudicial ou violento. Traga para a gente esses detalhes, né, em relação às diferenças de violências que são as não perceptíveis no primeiro momento. Na verdade, Fernanda, a violência, ela não vem somente com a característica de violência ou marcas em uma pele. Ela vem de uma diversidade de situações de negligência, que nós falamos lá, vem de um processo cultural, né, a princípio, e principalmente quando se romantiza o tipo de ciúme. Um ciúme excessivo não é uma prova de amor. É um exercício de poder, de domínio e controle sobre o outro. A mulher que ela tem uma carência afetiva na infância, vamos falar lá do primeiro ambiente, que é o contexto familiar. Da primeira infância, ela vem com as carências emocionais. E essas carências, seja ausência paterna, ausência materna, ou algum tipo de rejeição já no processo gestacional, ou abandono, ela
carrega esse rótulo emocional de não pertencimento. E quando ela carrega esse processo de não pertencimento, ela quer a todo custo provar para o outro que ela é importante, que ela é suficiente, que ela é amada. Então ela passa num processo de agradar o outro, em vez de ter o autolimite, o saber dizer não, e ter o processo do autocuidado. Ela está sempre voltada para terceiro. E qual que é, assim, um aspecto de luz vermelha mesmo em relação ao processo relacionamento? Controle excessivo do zelo. O que é isso, na verdade? Quando o parceiro, nós vamos falar desse aspecto, quando o parceiro, porque aí nós vamos chegar até o apoio. Por que desse apoio? Porque já está escondida essa adversidade nesses pequenos detalhes. Alerta vermelho, quando o parceiro começa a perseguir as mensagens, verificar mensagem no celular, solicitar localização a tempo real, quando essa pessoa sai, quando sai. Isolamento progressivo, que é qualificar quem vai estar com ela ou não. Amigos, familiares, ele começa a pedir para que ela se isole, ele cria estratégia para que ela, consequentemente, isola. E o objetivo disso é migrar qualquer tipo de apoio. E às vezes pode acontecer sem ela perceber, né? Sem perceber, são coisas assim cotidianas que vai somando, que leva a esse tipo de fatos que seria agressão física. Isso aqui são os menores, os pequenos, os detalhes que são de alerta vermelho, mas a mulher ela não percebe, ela não sente, ela fica tão envolvida porque tem um aspecto de distorção da identidade desde a gestação que ela não percebe que ela está sendo controlada. Porque ela almeja com tanto anseio aquelas carências que ela não supriu, que para ela aquilo é sinônimo de amor. E outra coisa também. E talvez esteja numa condição de um relacionamento estável, de um casamento, e que talvez ela repetiu um padrão, né? Um padrão, a mãe era assim, então comigo vai ser assim. Sim. E nós estamos falando de profissionais da saúde, que apesar de profissionais da saúde já serem mais preparados, já lidaram com a situação, com o conhecimento em si, né? De como acolher. Mas ainda assim, como eu falei aqui no início, existe uma pessoa por trás desse profissional e conforme a vivência, não necessariamente ela possa perceber, né? Então, o nosso alerta aqui é justamente esse olhar para si. Como eu vejo a violência contra a mulher? Como eu vejo os relacionamentos? Porque se tudo for normal, para aquela mulher que é uma profissional, ela não vai conseguir identificar. Então, o quanto é importante a gente também abrir a nossa forma de perceber a situação que a gente está colocando, que é um problema social, um problema da nossa sociedade que nós precisamos evoluir sobre o conceito. Sobre a liberdade, nós estamos aqui falando justamente da liberdade da mulher, da identidade da mulher, como ela se identifica ali no meio, né, na relação, de que ela pode, então, ter a sua liberdade, mesmo estando num relacionamento. É muito bom. E até desdobrando um pouco mais essa pergunta, para você, né, de acordo com sua experiência, todo o acolhimento que você faz às mulheres, que de fato, então, seria a liberdade da mulher nessa condição do relacionamento? O que é saudável e o que não é saudável? Só um minutinho. Em live. Perdão. Tranquilo. Você poderia aumentar o volume um pouquinho mais? Que tá bem baixinho. Deixa eu ver. Melhorou? Um pouquinho mais. Tá tremendo a sua imagem. Oi, tá me ouvindo?
Isso, aham. Eu acho que agora está uma variada de final aqui. Então, Ok. repete essa pergunta, por Tá, eu vou gentileza. repetir a pergunta. Sim. Então, a pergunta que eu fiz é sobre, sobre o conceito dessa liberdade feminina. O que, de fato, vamos conceituar a liberdade feminina e o que não seria uma liberdade feminina. Na verdade, a liberdade, ela se perde no momento que ela tem essa carência emocional, né? Seja gestacional, seja na infância. Mas não significa que ela ter essa ausência da liberdade significa frieza, ou autossuficiência, ou incapacidade de se conectar com o outro. Mas é a capacidade da mulher não saber a forma do amor. E nem respeitar a sua integridade, os seus limites, inclusive a sua identidade. Ela não tem clareza dos seus limites. Então, ela sujeita a migalhas como forma de amor, porque ela não aprendeu isso nos processos, como nós falamos desde o princípio. Nem na família, nem no processo gestacional, porque às vezes passou por rejeição, no processo da infância, no processo da adolescência. Então, aquelas marcas emocionais, ela carrega ali na repetição das fases, na fase da adulta. Além das memórias, na epigenética fala, que carregamos a história das nossas avós. Inclusive, num dos meus livros eu falo sobre isso. Todos os padrões que se tem geracionalmente, a tendência nossa é repetir. Então, ela não E o sabe os nosso seus próprios desafio, limites. nós somos a evolução da nossa sexualidade. Exatamente. Então, e saber que o outro a completa ou que não a completa por essa carência, não a define. Mas ela não tem consciência disso. Ela é levada por aquele padrão que aprendeu. É a perda da liberdade. Porque ela descaracterizou a própria identidade. Ela deixa de ser ela para agradar o outro. E vem muito essa relação do poder de posse, né? Exatamente. Se eu estou com alguém, eu, eu devo essa satisfação e a gente não pode justamente fazer essa associação de propriedade, de posse. O homem precisa de ter muita consciência sobre isso. E se a mulher ela está numa condição onde o seu parceiro entende como propriedade e posse, já começa o grande erro aí. Então, o conceito precisa ser desconstruído entre o casal. E a gente fazer essa Essa reflexão. dependência, né, Fernanda, na verdade, porque essa dependência é baseada no medo, na solidão, nas limitações, principalmente no medo de ser julgada. E essa permanência na relação, dela passar por relacionamento coercitivo, esse processo que vai chegando até as agressões físicas e violências que às vezes até a gente vê aí o índice, né, que tem acontecido, é por aceitar essas migalhas irrisórias e desejo irrisório por segurança de uma coisa que ela não tem, por essa dependência emocional. Sim, estão entrando várias mulheres aqui, quero recepcioná-las, sejam muito bem-vindas, a Brisa, a Tassiane, também Conax Consultoria entrou aqui. Então, fiquem à vontade para também fazer as suas perguntas, vamos aproveitar essa grande oportunidade de ter a Enielma, que está de tão as pessoas da sua conexão que estará aqui também, mas quero falar para os meus seguidores. Você é de Mato Grosso, qual é a cidade mesmo que você está? Cuiabá. Cuiabá, então, Enelma é de Cuiabá, Mato Grosso, a Eu gente fazendo essa estou. conexão. Muito Eu bom. falo que Ela eu está em sou, Cuiabá, mas eu não falo que eu é sou do Reino Cuiabá. Eterno. Eu sou do Reino Eterno e estou residindo, nasci em Minas Gerais e estou residindo em Cuiabá temporariamente. Entendi, é uma mineira, isso mesmo. Joia. Então, agora uma próxima pergunta.
mulheres fortes também podem permanecer em relações abusivas. E, de fato, muitas vezes, justamente porque se consideram fortes, existe essa ideia inicial que, por serem fortes, sustentam tudo e que podem inibir que o parceiro, né, possa avançar algum limite, mas mesmo assim as estatísticas demonstram que mulheres bem-sucedidas, que se apresentam bem posicionadas, ainda assim sofrem de violências, como casos recentes, aí, inclusive, de mortes por mulheres que têm a sua liberdade profissional e que aparentemente tinham uma relação estável. Me fale sobre esse público, por que isso acontece também, mesmo tendo essa independência, a possível liberdade, ainda assim acontece a violência. Sim. A violência em si, como nós falamos, doméstica, ela não escolhe classe social. Ela não escolhe nível de escolaridade, muito menos carga profissional. A coerção ou abusos atinge a dimensão emocional. E vincular que não cai sobre a competência do que a pessoa é capaz de fazer, mas sim do que ela sente. Porque a mulher independente, ela é vulnerável? Sim, ela é vulnerável. Porque ela tem uma hiperresponsabilidade e ela sente vergonha. Ah, por que essa mulher tem hiperresponsabilidade? Ela está acostumada a resolver tudo e cuidar de todos, e frequentemente ela sente vergonha de ser vulnerável. É a Mulher Maravilha? Tem a Mulher Maravilha, tem a Mulher Super-Homem. Então, eu falo assim, eu não gosto de trazer rótulos, porque é somente uma máscara que elas conduziram para supostamente aliviar a dor, a vulnerabilidade. Então, a mulher que ela é bem-sucedida, ela sente que ela falar sobre os seus próprios sentimentos, ela se torna vulnerável afetivamente. Então, ela se fecha. Mesmo que ela está num controle sobre ilusão. Porque uma mulher bem-sucedida, ela tende a acreditar que os seus esforços, a sua empatia, seu diálogo, a sua competência são sinônimos de carência, de negar-se a resolver. Porque ela tem muita dificuldade realmente de transparecer aquele perfil que em casa ela chora no travesseiro, que em casa ela chora debaixo do chuveiro, porque ela precisa manter aquela mulher forte que ela foi conduzida a engolir o choro lá na infância. Criança não pode falar. Então, automaticamente, essa mulher traz para a vida adulta dela e a vida profissional esse sinônimo de ser forte, resolver tudo para todos, menos para si mesma. Ela tem dificuldade de expressar seus próprios sentimentos, por medo de ser vulnerável. E, por fim mesmo, realmente, na infância ela se sentiu muito vulnerável. Sem referências, às vezes, paternas, né? Materna, paterna, e geracionalmente conduzida a calar-se. Porque o seu choro não é importante, seus sentimentos não é importante. Uma criança que ouve, menina, engole o choro, de que forma que ela vai interpretar essa criança? Meus sentimentos não são importantes. Então, ela traz isso para a fase adulta. Meus sentimentos não são importantes. Então, é melhor eu fazer, servir para ser vista do que perceberem os meus sentimentos. Então, seria o esconder ou esconder a vulnerabilidade, porque ela não aprendeu se mostrar vulnerável. E esse é um tipo de violência coercitiva e não necessariamente uma violência física, né? Autocoercitiva. Ela pode chegar até receber uma violência física, mas quantas mulheres podem estar nesse estágio, né, de uma violência
Você vai repetir, é autocoercitiva, né? Isso. Isso. E muitas vezes ela não pode, ela não consegue se perceber. Então, o quanto é importante a gente trazer essas reflexões, porque é isso que vai trazer autonomia para a mulher, talvez um despertar, eu diria um despertar de que eu posso modificar a, a minha relação, por exemplo, né? Cada mulher fazer essa reflexão do que está, quais são as insatisfações dela, quais são o porquê do choro, quais são essas inquietações, e de que muitas vezes pode passar desapercebido e perceber isso o quanto antes é uma libertação. Às vezes, Fernanda, com esses mais de 2 décadas de atendimento, muitas Uhum, elas têm consciência, muitas delas têm uhum, consciência que elas estão nesse processo de autonegligência, mas a uhum. vergonha de expor ou ter contato, de pedir apoio, elas precisam de extrema confiança. Uhum. Porque a maior parte dos apoios, os profissionais não estão preparados para apoiá-las. E, de fato, esse é um ponto-chave da dificuldade de falar da vulnerabilidade, justamente pelo julgamento. O julgamento que a sociedade fala de uma certa forma, e a gente fala da sociedade, mas nós somos a sociedade, enquanto a gente também começar, né, temos que nos perceber nos ambientes que nós estamos, o quanto julgamos uma escuta do outro. E às vezes é uma conversa de amigas, pode vir um relato e a gente pode negligenciar também essa escuta. Então, o quanto é importante a gente perceber diferente, muito, muito bom a sua fala. Então, quando você fala de liberdade emocional, do que exatamente estamos falando? E como que ela pode, de fato, nos fortalecer enquanto proteção? Porque se você fala que culturalmente nós fomos educadas, ou pela história que vivemos, a gente não tem essa liberdade, né? Nem todo mundo, a liberdade emocional. E, de fato, eu vou fazer uma provocação aqui. Praticamente todas as mulheres, ela tem algum ponto ali que precisa ser desenvolvido. Nós fomos educados, de fato, né? A cultura, não vou falar aqui de mulheres não brasileiras, é a cultura que eu conheço aqui, mas no Brasil, de uma forma, esse modelo patriarcal, né? A forma como fomos educadas, realmente, ela traz essa relação, né, da posição da mulher no ambiente familiar, a posição dela diante de um relacionamento de uma maneira, eu diria, desproporcional, desigual, realmente. Então, me fale mais sobre a liberdade emocional. Como ela tem vergonha e medo de expor, eu falo, não estou falando só de nível social, que tem um jaleco, que Aham, seja de um sim, padrão econômico mais elevado. sim. É o padrão convencional das mulheres nessas 2 décadas, mais de 2 décadas que eu atendo, não é uma forma de frieza delas serem, às vezes, até insensível aos próprios sentimentos, mas ela se sente isolada pela incapacidade de não se conectar. Porque Uhum, houve algumas negligências na infância, sentimento de rejeição, sentimento de abandono, sentimento, às vezes, até de traição, de humilhação ou de injustiça. Então, a sim, mulher, ela mantém essa falsa integridade da sua identidade. E, uhum, às vezes, falta essa clareza de limite. E ao ela se posicionar nessa forma, ela não se define numa liberdade emocional. Então, de que forma nós podemos prevenir isso? Eu os oriento durante as mentorias, os processos de palestras. O que nós construímos de escudo é uma espécie de máscara para nos autoproteger de mais uma dor. Então, no momento que a mulher ela esconde emocionalmente e trava essa liberdade emocional,
ela está definindo um padrão ainda que se repete e está entregando, eu falo assim, que entrega para essa próxima geração como se fosse um troféu. Porque todos os padrões que repetimos hoje, dessa ausência dessa liberdade emocional, de podermos expressar e falar livremente o que nós sentimos e o que pensamos, faz com que trazemos isso e entregamos isso para nossas próximas gerações. Da forma que eu me comporto, o ambiente que eu vivo me molda. A neurociência fala muito sobre isso. E eu falo num dos meus livros também. O ambiente que você está faz com que você desenvolva melhor o seu autoconhecimento, a sua potencialidade, as suas habilidades, os seus talentos, os seus dons, ou você se aprisiona muito mais ainda nessas limitações emocionais, nessa autonegligência, na perca do alto valor, a perca do vínculo do autocompromisso, e reforça muito mais a dependência emocional. Uma mulher que ela valoriza a inconsciente, ela faz o tempo todo exaustão do trabalho, ela prioriza o trabalho, em vez do autossentimento, você acredita de que forma que ela reage dentro da casa dela? Ela não prioriza o sentimento de quem está com ela. Ela não olha nos olhos e verifica se realmente um filho, uma criança, realmente ela está precisando de um colo. Porque ela não teve. Aí, novamente, a gente repete o padrão, sabe? Pode se tornar violento com os próprios filhos, nesse sentido, né? De que vai passar isso é natural, isso é o certo. Por medo dessa solidão e essa repetição. Ela não quer sofrer, ela não quer sentir sentimento de rejeição. A autonegação faz com que passamos novamente por vários ciclos viciosos, emocionalmente e geracionalmente. Quando negligenciamos as nossas emoções. Quando nós negamos as nossas emoções. E quando nós identificamos, peraí, o que eu estou sentindo agora? O Pai Eterno nos deu um poder imensurável. Quando lá em Gênesis falou, soprou no nosso nariz o fôlego da vida. E o que fazemos quando nós estamos, uma mulher que está num processo de ansiedade, ela está respirando? Ela não tem consciência do corpo, ela não tem consciência das emoções, ela não tem consciência do nível espiritual em nada, ela está fora dela. Então, o processo de ansiedade altera sono, altera os hormônios, dá reflexo no corpo físico, como cefaleia, como fibromialgia, depressões. Então, isso são os reflexos no físico, porque houve uma negligência, a ausência da liberdade emocional. Ela não quer olhar para aquele sentimento, porque ela tem medo de olhar para os sentimentos. Porque um dia ouviu dizer, diversas vezes, engole o choro. Seus sentimentos não são importantes. E uma mulher nessa situação, enquanto você falava, me veio várias perguntas aqui. Uma mulher, né, nessa situação, nós não estamos falando necessariamente de que reconheceu isso para que ela se liberte, né, dessa dependência emocional, que ela precisa de separar, né, do relacionamento que ela tem. Mas como ela poderia, então, romper esse ciclo e muitas vezes até melhorar o seu relacionamento? Qual seria? Porque talvez esse também seja um medo. Não vou buscar o autoconhecimento, não vou pedir ajuda, porque eu não consigo imaginar a dissolução de uma família, por exemplo. Sim. O que essa mulher deve fazer? Fernanda, são várias vertentes. De que forma essa mulher é necessário olhar para ela? Primeiro, é extrema coragem uma pessoa enfrentar suas próprias sombras. Enfrentar as próprias sombras é autoconhecimento. Quando ela identifica que ela necessita realmente de apoio, ela admite, ela reconhece, ela admite,
ela dá um grande passo. Porque saber avaliar se o relacionamento tá bom ou não, se ela não tá bem consigo mesma. Porque nós estamos falando aqui de relacionamento coercitivo. Estamos falando de relacionamentos que têm a violência. Nesse aspecto... Não necessariamente seja, vamos falar aqui de culpa, né? Porque às vezes sempre tem uma culpabilização. Não necessariamente é uma culpa do parceiro, mas a forma como ela foi educada, como ela conduziu o próprio relacionamento, fez chegar numa situação né, que já criou uma dependência emocional, que já não está no modo saudável, vamos dizer assim. A mulher, para ela entender a liberdade emocional, como já estava falando anteriormente, ela precisa se conhecer. Primeiramente, ela admitir que ela é necessária ela se conhecer. Identificar esses padrões. Durante as minhas mentorias, ela passa por esse processo. De identificação, reconhecer o primeiro passo. Primeiro nível. Segundo, reconhecer as raízes que faz com que ela tenha uma desavença, uma discórdia com ela mesma e com o parceiro. Porque quando a mulher, ela às vezes busca ajuda, ela está no extremo do extremo. E ela não sabe onde estão essas origens. Então, o segundo nível é ver as origens e identificar. Então, quando ela identifica, é impossível ela desver aonde está a raiz. Aí, aonde entra o terceiro processo, que ela vai olhar para aquilo ali, acolher sem julgamento. Porque nós cobramos muito do outro que julga. Não vou falar porque não vai entender, eu vou engolir o choro, eu vou engolir a exaustão, eu vou engolir que eu estou num relacionamento que não está muito bem, que é abusivo, ou que eu mesmo negligencio minhas próprias emoções, mas que ela não tem coragem para isso. E quando ela aceita que o autoconhecimento e vê a origem desses fatos, ela não consegue ser a mesma mais. Porque aí ela deixa de culpabilizar o outro ou de colocar a responsabilidade em terceiro ou ausentar-se. Por quê? A negligência da emoção é você achar uma forma inconsciente de colocar a responsabilidade no outro se não der certo. É padrão, é cultura isso. Lembra lá no Gênesis, quando o Pai Eterno, ele criou o próprio Adão e fez uma pergunta para ele? Onde está? Ele não estava perguntando de geografia. Ele estava perguntando qual que era o nível espiritual de entendimento para ele assumir a responsabilidade no contexto dele. Não é com o outro. Aí o que ele fez? Foi aquela mulher que tu me deste. Então ele põe a responsabilidade no outro. E quando você volta para dentro de si, onde você está com a sua autorresponsabilidade, você muda todo o seu contexto. Aí eu tenho autoconhecimento, eu percebi, eu não... Por qual motivo você está nesse relacionamento? Aí é um outro aspecto. Você entendeu? Você está colando e copiando algum padrão geracional? Aí vai reajustar seu relacionamento. Não estou copiando padrão, que a maioria está copiando padrão. E viu conflito na infância, o relacionamento era de conflito dos seus genitores, você vai ter conflito. O relacionamento era de culpabilidade, vai culpar. Então, quando você assume a sua responsabilidade, você não traz mais aquele nível de conflito para o seu relacionamento. Então, você diria o caminho é autoconhecer-se. A busca do autoconhecimento é o caminho para a liberdade emocional. E isso é transformador para todas as mulheres. É esse convite ao autoconhecimento. Então, aproveitando que você falou do autoconhecimento, eu queria que você nos contasse como você atende as mulheres, qual é o formato, né, de atendimento, atende online, presencial. Nos conte um pouquinho sobre a sua abordagem. Fernanda, hoje eu atendo online. Por essa mulher, eu atendi individual muitos anos. 15 anos dentro de consultório.
Depois que eu migrei para online, fiz alguns atendimentos individualizados. Porém, eu percebi com essa experiência que eu adquiri com os anos, a mulher que ela passa por um tipo de relacionamento coercitivo e tem um padrão geracional coercitivo, ela tem a necessidade de se sentir pertencente. Uhum. E quando ela sente pertencente, que ela é atendido em conjunto, num grupo, o resultado do autodespertar dela é muito maior. Então, você faz atendimentos coletivos, grupos. Está sendo coletivo, mas não é coletivo de 100, 200, 300, 1000 pessoas, não. É muito seletivo. É passado por um processo de avaliação de quem acessar o Instagram, no direct. Quando a mulher passa por aquele processo de seleção, nas perguntas do formulário, eu vou perceber qual é o grupo que ela vai se aprimorar. Uhum. Qual que é a abordagem dela? As perguntas que são feitas ali, eu vou saber qual nível que ela vai estar, porque o método que eu aplico são 7 pilares. Uhum. E absolutamente todas é necessário passar do primeiro ao 7º pilar. E o primeiro, a hora que ela reconhece, a hora que ela reconheceu, ela vai para o segundo passo. Então, nesse reconhecimento, eu atendo não mais do que 25 mulheres, 26 mulheres. Uhum. Não mais do que isso. Porque é uma intimidade, é um processo de acolhimento que todos estão no mesmo níveis, nos mesmos níveis. E essa abertura dos grupos, o processo inicial, como você disse, é um diagnóstico, aí é uma sessão individualizada. Passa pelo radar da identidade. Primeiro, radar da identidade. Porque ela vai se auto-perceber. A partir do que ela se auto-perceber, dentro do fechamento do grupo, vamos falar que a mulher ela já está num processo de relacionamento coercitivo. É diferente de uma mulher que ela já divorciou, já saiu do relacionamento. Então, esse aqui é um grupo, pode ser de 2, 3 mulheres, não menos do que isso, mínimo é 3 mulheres. E esse aqui é o grupo da mulher que ela já saiu, ela já não está mais naquele relacionamento, mas ela quer ter um outro relacionamento que não vai entrar no coercitivo. Então ela precisa mudar os padrões para ela ter um outro relacionamento. Ela vai repetir o padrão. Vai repetir o padrão. E a maioria que me busca fala, eu só tenho dedo podre. Olha a crença. Parece que eu tenho dedo podre, eu só consigo arrumar relacionamento coercitivo, o que eu faço? É diferente daquela que está no relacionamento. Percebe? São grupos diferentes. Entendi. Muito bom. E os seus livros, Enilma? Já deixa pra gente aqui. Os meus livros tá selecionada a pré-venda do O Aborto da Morte, Raiz da Rejeição e Suas Consequências. Nossa, um nome fortíssimo. Muito bom. Depois compartilha também o link para eu colocar no Instagram também, divulgar. Sim, para gratidão. profissionais da saúde também. Muito bom. Então, agora que a gente já falou bastante aqui nesse primeiro momento da mulher em si, tenho certeza que já borbulhou a mente de quem entrou aqui, o quanto que a gente precisa desenvolver essa percepção. Vamos falar da rede de atendimento. Sim. Uma mulher, ela pode reconhecer a violência e decidir pedir ajuda. Ela pede ajuda, mas não necessariamente sabe como pedir essa ajuda. E, como eu falei, não necessariamente vai ser por uma situação física. Ela vem para um pedido de ajuda, talvez até, como você mesmo deu um exemplo aqui, é uma dor de cabeça, é uma ansiedade, é um sintoma que tem toda uma cascata atrás, né? Qual é o motivo? Eu, como profissional da gestão da saúde, entendendo ali a rede, percebo o quanto a gente tem sim as vulnerabilidades, a fragilidade, ou a gente como paciente, de fato, quando a gente recebe o retorno, tipo, é só uma prescrição. Muitas vezes apenas a prescrição de um medicamento. Então, o quanto a gente precisa, né, avançar para ter uma rede reestruturada. E
Hoje, na sua percepção, quando uma mulher busca uma ajuda por um sintoma qualquer, né? Vamos dizer aqui qualquer, o que ela de fato encontra? Na verdade, Fernanda, ainda há um hiato de enorme na formação técnica dos profissionais da saúde. Historicamente, fomos aprendidos a identificar e tratar patologias biológicas, físicas e alguns emocionais, né? Mas recebe pouca capacitação para proteger a vulnerabilidade psicossomática da violência lavrada. É necessário aprimoração, porque o profissional, como ele não está preparado para atendimento dessas mulheres, inconsciente e espontaneamente eles fazem uma revitimização. O que é isso, afinal? É um pré-julgamento moral sobre uma pergunta que é tão... Eu já levei mulheres em casos graves, com essa experiência que eu tenho, de levar a rede de apoio. E eu escutei isso diversas vezes. Eu falo por experiência empírica sobre o assunto. Sabe qual é uma das primeiras perguntas que o profissional faz a ela? Por que você não largou dele até hoje? Mesmo que ela esteja com hematoma... Chega a ser uma pergunta violenta, né? Ela, mesmo que essa mulher chegue com hematomas, que fala que caiu da escada, ou que machucou porque caiu de moto, ela dá várias justificativas, porque ela tem muita vergonha de se expor. Ou outra pergunta que eles fazem: o que você fez para ele reagir assim? Isso é cotidiano. Então, eu não ouvi isso uma vez ou duas vezes. Por isso, eu acredito assim que o Pai Eterno, ele coloca não só pessoas, ele coloca propósito para contribuir e gerar valores a essas vidas. Então, essa culpa inconsciente, imperceptível que os profissionais fazem no momento de uma avaliação. E outra coisa, a perda da janela da oportunidade. Porque ao pedir ajuda, a pessoa já está tão constrangida de ir ali buscar por um aspecto de dor física camuflada da dor emocional, que o profissional ele não persiste na delicadeza, na suavidade, na sensibilidade de perceber com poucas palavras ou de gestos que eles não conseguem fazer. Exemplo, quando se é necessário uma escuta respeitosa, sem julgamento, é necessário olhar nos olhos, e não tem isso. E a mulher, por ela não sentir essa sensibilidade, ela se recua, ela se fecha. E outra abordagem que acontece, ela não ouve essa escuta, ela não ouve essa ausência de julgamento, ela já teve uma prévia julgamento, então ela sente inconsciente uma garantia que não há confiabilidade mais uma vez. Sabe aquele padrão lá da infância? Que não houve a confiabilidade de entregar os próprios sentimentos? Então, ali dentro, eu vejo vários colegas assim, de jalecos, que também engolem muito o choro. Não estão preparados para lidar com a própria vulnerabilidade. Então, eles deparam com elas com a própria dor. Então, de que forma que eles reagem? Ou de uma forma agressiva, porque ele já, às vezes, já até saiu de um relacionamento, mas com muita revolta, daquele relacionamento faz essa pergunta para a mulher que está ferida, ou faz um pré-julgamento, que eu já vi homens profissionais fazerem isso. Porque, o que você fez para poder ele fazer isso com você? Então, essa exaustão... Esse reflexo de padrão, como você disse. Se é algo cultural e ela não se preparou, se o profissional da saúde
ele não teve esse autoconhecimento, porque os profissionais ainda estão no processo técnico, né, da medicina em si, do processo tradicional. E se não busca esse autoconhecimento, como ela vai fazer uma abordagem que traga reflexão? É muito difícil e complexo sobre isso. Não, Mas o e a quanto, então, a gente exaustão precisa e o ampliar o nosso reforço trabalho disso. para ter uma rede fortalecida. E o reforço é descontinuado. Num processo de, por exemplo, do CRAS, que é um outro lugar Uhum. de apoio, Não ou quando a gente DAM, fala que é de o... rede, né, não é somente profissionais da saúde, a saúde é Não, uma delas. não. Ela está num processo de fadiga ali muito grande, e ela precisa repetir tudo aquilo que passou, com detalhes. Uhum. Então, ela evita procurar esses meios por medo do julgamento novamente, de ter que passar por aquele processo como fala assim, eu falo o detetive da punição. Sim, é Então, claro que assim, a pessoa está sofrendo tanto com aquilo ali, ela ainda tem que dar detalhes sobre. É sim, necessário, né? Porque quando a pessoa ela chega a procurar uma DAM, né? Pra gente não falar o nome, a não ser que você queira que eu fale, né? não, É, porque a gente pode ser cortado. Então, quando ela procura esse apoio, ela já está no último nível de coercisão. uhum, sim, é toda uma rede mesmo. E É, é isso que eu quero reforçar. É claro que assim, ao longo dos anos, nós já tivemos muitos avanços. Em questão aí de 50, vamos falar de 50 anos. Nós não tínhamos nada. A Lei Maria da Penha, são 20 anos de Lei Maria da é, Penha. Nesse processo foram avanços, nós tivemos avanços da rede, mas esses avanços não são suficientes para dizermos que estamos prontos para atender. Não estamos prontos e é justamente por isso reflexões para nos fortalecermos, né? Quando estamos, as mulheres mesmo, né, em grupo, elas se fortalecem, consequentemente, a gente pode fortalecer essa rede, cada um de nós, dentro da nossa área de atuação, né, de trazer essas conexões. Muito bom. dá essa Então, continuidade, né? Para que não perca o vínculo. Por exemplo, ela recebe o uhum, apoio, só que tem necessidade, por exemplo, dentro das minhas mentorias, eu tenho o uhum, processo jurídico que vai orientar a mulher de que forma ela vai lidar com o processo dos bens, em caso de separação, em caso da sim, violência estar num grau elevado. Então, há necessidade dessa continuidade e às uhum, vezes tem a desejar. E de que forma sim, fala assim que essa solução é necessário, que seja integrada, seja fundamental, que flua esses pactos uhum, prontuários e fichas e notificações, que seja integrada conforme a vivência que a gente tem, né, de experiência, de que forma ela pode ser abordada sem ser novamente violentada. sim. E é uma pauta que precisa ser pensada. Eu quero trazer essa reflexão, como vários profissionais da saúde, gestores vão nos assistir aqui, em seu município, na sua atuação, como que está o fortalecimento dessa rede? Como que você, né, tem atendido, como você se sente preparado para atender, e quando precisa ser encaminhado, como é o processo? Quais as dificuldades? E o que pode ser feito a partir ainda pensando na mulher que busca um atendimento. Você disse aqui sobre ela receber essa pergunta: por que você não separou? Então, vamos falar de um outro lado. Qual seria a forma ideal para que a pessoa que está nesse atendimento, ela, a partir de uma queixa, consiga de fato acolher aquela mulher para dar o, o encaminhamento necessário? O nível individual da mulher para uma mudança é resgatar o fortalecimento desse fator emocional.
Ah, mas o da saúde, o judiciário não está preparado. Porém, é necessário humanizar em todos os Uhum, aspectos. A identificação de autovalorização da mulher, ela começa ao você olhar dentro dos olhos dela. Só um uhum, olhar de segurar na mão já é, eu estou aqui com você. Às vezes não precisa dizer nenhuma única palavra. O acolhimento humanizado. A mulher, ela precisa aprender a reconhecer o próprio valor, sim, uhum, identificar tudo isso, e os sinais que ela vive. Porém, a ajuda não é sinônimo de fraqueza. Os profissionais, eles é necessário se capacitarem. E eu estou disponível para desenvolver o que for necessário para que eles tenham capacidade, para que nós demos continuidade nesse processo, para que não se perca nos outros setores aquilo que é necessário continuar para que ela tenha realmente uma verdadeira liberdade emocional e uma identidade. uhum, Porque seja psicólogo, seja mentores, seja coaches, seja qual for na área emocional, ou é necessário uma área judicial, é necessário um uhum, acolhimento físico, é o ser humano como um todo, né? Reintegrá-la na forma de todo. Porque uhum, fragmentou tanto, né? Fragmenta emoção, fragmenta físico, uhum. fragmenta espiritual. É uma. Então, Exato. é simplesmente De a fato, a mulher cultura. está perdida na sociedade nesse ponto, né? Não tem como hoje ela, né? Ela busca uma ponta e cada um vai perceber só. É muito importante o que você trouxe. Numa situação dessa, se ela procura uma terapia, vai ser só do ponto de vista terapêutico. Aí, se ela procura a polícia, vai ser ali só no, é claro que a gente sabe que existem alguns pontos a conexão, mas normalmente o poder de atuação daquele profissional ele fica ali naquele espaço. E, de fato, a gente precisa se fortalecer enquanto rede. Exato. É uma educação permanente, é um acolhimento humanizado, é um fluxo intersensorial integrado, capacitado continuamente a esses profissionais, seja da saúde, seja da segurança, que tenha muito mais empatia, que tenha muito Uhum, mais. Sai um pouco dos protocolos, sabe? Muito dos uhum, títulos, porque eu tenho título disso, eu tenho título daquilo, mas não consegue olhar dentro dos olhos de uma pessoa e segurar na mão e só uhum, dar um abraço e deixa aquela pessoa sentir livre para expressar aquilo que é do momento dela. Isso é um uhum, autorrespeito e integridade, a identidade dessa mulher incalculável. uhum, Porque de que forma nós sentimos respeitadas, valorizadas e conseguimos ingressar a confiança e a segurança? Quando você tem valor, quando você é respeitada, quando você não tem julgamento. Então, essa uhum, unificação, essa revitalização garante que respostas rápidas e preventivas aconteçam. Não venha só de nós, profissional só da saúde. Não venha só do psicólogo. É um tal de separar, eu sou daquilo, eu tenho um título, não sei o quê. Tá, eu tenho um chamado. E as pessoas perguntam de título, eu não reforço título. Eu reforço uhum, aquilo que eu fui chamado. Foi determinado uhum. desde a eternidade. Isso eu já corri tanto disso, Fernando, você não sabe. Ai, gente, volta um chamado para falar. Sim, muito Sabe? interessante. Aceita que dói É, menos. Para de negar aquilo que você foi chamado para ser humano, que a vida flui com muito mais naturalidade, com muito mais leveza e liberdade emocional. Porque às vezes você olha, não tem nada a ver com essa pessoa aqui. Tá, e se for uma filha sua? Se uhum. for uma irmã sua? Não existem coincidências, né? Se está ali para você atender, não o que pode ser feito. E se está limitado ao que você falou, o mínimo, né? Esse olhar, e às vezes numa conversa, num abraço, num aperto de mão, você consegue ali trazer mais informações que possam ajudar aquela mulher. Muito E bom. que seja, de repente, necessário, acredito, Fernanda, ter um profissional
que saiba lidar, a experiência que eu falo assim, no aprendizado que eu tenho de 2 décadas, é o mínimo que se tem daqui para frente ainda, de cada aprendizado que se há necessário, que tenha capacidade de, nesse sistema, ter um profissional com esse olho. Porque no momento que você está num ambiente que você tem esse valor humano, é impossível dos demais não ser. O Salvador, onde ele estava, com o projeto dele, com o propósito dele, era impossível das pessoas permanecerem no que eram. Então eu falo, no momento que um decide por esse acolhimento, tudo ao redor se transforma. Estou lembrando aqui, você falando até do formato que você atua em grupos, e é justamente, né, a formação da rede, o próprio grupo é uma rede de mulheres. Eu também, na forma como eu atuo nas minhas mentorias, que é o método Vida, a proposta é montagem de grupos de homens e mulheres que eu estou aqui iniciando em parceria com o Esporte Clube Palmeirense, né? Aproveitando aqui para falar sobre isso. Parabéns! E o objetivo é justamente trazer de uma forma social mulheres e homens para discutir o modelo de vida. E a partir disso, então, assim, não com foco ali da violência, mas fortalecer homens, fortalecer mulheres para que possam viver a vida de uma maneira melhor e, consequentemente, vão se relacionar melhor. E é justamente o que você falou, é o primeiro passo, né? A permissão do autoconhecimento. Porque nós não estamos aqui para falar, que é até um posicionamento que eu não gosto. Quando a gente vai falar da violência contra a mulher, e eu participando de alguns eventos, ouço sobre isso também, a mulher como vítima e sempre tem um agressor. Mas nós não podemos sempre generalizar de que o homem é o agressor, ele também é uma vítima. Né? Ele é uma vítima da forma como foi educado, ele é uma vítima da nossa cultura. Então, nós não podemos só direcionar os olhares para o desenvolvimento, para o autoconhecimento somente das mulheres. Acho que a mudança da sociedade é justamente fortalecer homens e mulheres, e a gente trabalhar primeiro esse autoconhecimento, como você disse tão bem aqui, de entender as nossas raízes, porque foram questões emocionais, traumas, que estão ligados primeiro aos nossos antepassados e depois na nossa forma de educação, que vem dos nossos pais, que também não foi porque eles queriam proporcionar determinados traumas à sua criança. Não, é justamente porque foi repetindo o padrão, é a dor do pai que acaba sendo colocado nessa criança. Então, há muito o que se fazer, há muito o que se falar, e o convite é justamente participem, né? Participem de rodas de conversas, participem de grupos, busquem o autoconhecimento, e assim nós estamos formando uma nova sociedade. E quem for entrar aqui, eu estou acenando para muitas pessoas aqui, fiquem à vontade também para fazer perguntas. A psicóloga Nelly também entrou aqui recentemente, ela fez uma live aqui comigo também, Nelly é da mentoria, então estou acenando aqui para ela também. Bom, então, avançando a nossa conversa da rede, da preparação dos profissionais. E aí, vamos falar um pouquinho do contrário também, a gente já falou que a rede tem essa vulnerabilidade, e quando ela não existe, ela não funciona bem, né? Onde você percebe hoje os maiores riscos quando a rede está fragmentada, para a gente deixar bem evidente o quanto é importante um gestor que esteja em qualquer área dessa rede, né, de atendimento à mulher. Quais são os riscos quando não funciona esse fluxo? Na verdade, Fernanda, essa ausência desse acolhimento faz com que gerações sejam violentadas
com a própria repetição de padrão. Uhum. Voltando lá, aquela informação. Aonde começa a transformação? Com a autorresponsabilidade individual. O que eu estou fazendo de melhor para comigo mesma? E o que eu estou contribuindo para gerar valor para a minha vida e para as minhas gerações? E isso não é sinônimo de egocentrismo, isso é sinônimo de autorresponsabilidade. Qual o legado que eu deixo? De repetição de padrão? De que forma eu percebi isso? Porque eu falei, opa, peraí, tem um negócio repetindo aqui. No meu livro, aprofunda mais sobre isso. Peraí, isso aqui repetiu, isso aqui repetiu, isso aqui repetiu. Peraí, quando se repete lá na escola, vamos utilizar uma metáfora aqui. Se repete de ano na escola, significa que você não aprendeu. Então, num sistema também emocional, num sistema espiritual, não é da mesma forma? Da mesma forma. O que eu não aprendi? Novamente eu reforço lá. O próprio Pai Eterno fez uma pergunta para ele. Construiu o Adão com todos os detalhes. Por que ele fez pergunta para ele? Vamos voltar para a autorresponsabilidade? Então, eu e você fizermos a nossa autorresponsabilidade naquilo que nós somos chamados, pode ser um grãozinho de areia no oceano, mas já faz diferença. Então, que cada um, no lugar que você esteja, no chamado que você esteja, faça a diferença. Plante algo construtivo. Seja humana. Observe, preste atenção no seu sentimento. Quando você respira e presta atenção em você mesmo, que você reconhece você mesmo, ele era exemplo. E quando ele falava, ele mexia com muita sutileza, com tanta clareza, com tanto discernimento, que é impossível você dizer. Qual que é a nossa responsabilidade, o nosso chamado para gerar valores a essas vidas? Que façamos aquilo que for de melhor. Porque quando a gente tem uma intimidade com o Pai Eterno, com o Salvador, ele nos conduz na melhor maneira para nós fazermos o nosso propósito. Independente de crença, independente de religião, né? Vamos colocar religião, do seu título, da sua família, de onde você nasceu, gênero, né? Gênero, eu falo que gênero nem é sexo masculino e feminino, não. Isso é sexualidade para mim. Gênero é o que vocês têm comportado como ser humano. Que tipo de ideias você tem? Que tipo de padrão que você tem seguido? Quem você tem sido? Quem você é? O que você vai fazer aqui nessa terra, ser humano? Ou seja, a causa é de todos, né? De toda a rede. Mas se eu não assumir minha responsabilidade, você não assumir a tudo, nós vamos esperar por sistemas que nós sejamos a diferença nisso. Que sejamos aquilo que nós somos chamados. Que fica esse convite a todos os gestores, todos os profissionais da saúde, sejam homens e mulheres, e que todas as mulheres busquem o autoconhecimento, se conheçam, que é um mecanismo, sim, de proteção. Não simplesmente de defesas emocionalmente, não vestindo a máscara, como a Enelba bem trouxe aqui, né? Mas um fortalecimento emocional para que possa, sim, lidar com sua vulnerabilidade, lidar com seus desafios, e aí, sim, não permitir esses mecanismos que só maltratam a mulher e a coloca numa posição de desigualdade. Né? Há toda uma discussão, né, sobre igualdade e desigualdade. Sim, estamos aqui entendendo gêneros diferentes, necessidades, né? Homens e mulheres têm suas necessidades específicas, mas o importante dessa questão da gente não colocar um ou outro em posição de superioridade, onde um pode dominar, né, o outro, né? Dessa disputa. Quando a gente fala de relacionamentos, nós falamos de respeito, nós falamos de interação, e de respeito
justamente ao ser humano que está ali, como você falou muitas vezes. Então é isso também que a gente não pode deixar, né? Que independente da crença, como você trouxe, né? De vários aspectos, também que haja esse respeito ao ser humano na sua integralidade. Então agora a gente vai fazer um bate-bola final aqui. Ah, né, com perguntas curtas. E você completa. Aliás, com afirmações. Uma mulher emocionalmente livre é uma mulher que É uma mulher que ela reconhece a sua própria identidade, nunca se isola, e ela tem a coragem e autoconfiança de procurar um profissional que seja uma rede de apoio e que busque orientação, seja psicólogo, seja mentor, seja coach, mas que tenha a integridade de olhar como humano e ver ela sem julgamento. Porque você, mulher, nunca está sozinha. E você só precisa deixar de carregar esse silêncio maravilha. geracional. Um comportamento que nunca deveria ser romantizado em uma relação. Ciúmes. Ciúmes, concordo. Um sinal de alerta que muitas mulheres ainda ignoram. Exato. Ciúmes. Não, mas ciúmes também. Autocontrole. Controle. Deixar perder a sua liberdade para agradar o parceiro. Uma coisa que profissionais da saúde precisam aprender sobre violência contra a mulher. Uma coisa é os profissionais entenderem que precisa aprender sobre a violência contra a mulher, que ela não vai somente a violência física, vai muito mais além do deixar de julgar e acolher com amor, porque isso salva vidas. Acolher com amor salva vidas. Para uma mulher que percebe hoje que uma coisa, algo em sua relação não está bem, qual seria a sua primeira orientação? Nunca se isolar e falar. Ela precisa nunca ficar sozinha, ela buscar apoio, porque esse silêncio pode te levar à morte. Então, falar, comunicar, mesmo que seja sem verbo, faz com que o silêncio deixe de ser silêncio, e sim uma comunicação de liberdade emocional e reestruturação da identidade. Maravilha. Nielma, quero muito te agradecer por essa conversa hoje. Eu acho que foi bem profundo. As pessoas que vão ainda assistir, dá para ouvir, assistir novamente, e que a gente leve, esse vai ser o meu recado, e você vai dar sua mensagem final, que a gente, de fato, cada um de nós, profissionais, gestores, mulheres, homens que entendam essa causa, possam fazer a diferença. E Nelma muito bem trouxe aqui. É um chamado, não podemos simplesmente continuar os nossos afazeres sem compreender que essa é uma causa de todos. É repensar a nossa forma de relacionar, repensar como a mulher está sendo percebida e atendida, né, diante das suas dores, das vulnerabilidades. Temos muito que avançar. Então, para que a gente conclua essa noite de hoje, eu já te agradecendo e quero que você deixe aí a sua mensagem final. Mulher, lembre que você está sempre acompanhada de pessoas que um dia passou pela mesma experiência empírica e que te olha com muito valor. E para que guardar esse silêncio enquanto a sua comunicação tem grande valor até mesmo para a sua geração? Geração livre, você livre, são gerações livres, que gera valor a outras gerações. Eu falo que é Êxodo, capítulo 20, versículo 5. No momento que você se autoliberta, gerações são libertas. Gerações são libertas de emoções e padrões que
nunca foram nossos. Só assim poderemos evoluir. Magnífico. Mais uma Ser o que vez, somos para gratidão por ser. esse momento, que possamos nos conectar e seguir esse chamado. Excelente noite para Gratidão. você. Gratidão, Até mais. gratidão. Um abraço a todos. Gratidão, Fernanda. Tchau, tchau. Tchau.